A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, que por nós tanto fez. Foi da cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir então a nossa Bíblia. É Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Vamos fazer assim, que vocês podem sentar e eu vou lendo aqui e já vou falando para a gente, para eu não ler tudo, para depois a gente voltar. Então aqui, Mateus capítulo 6, versículo 19, fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o primeiro tema aqui que o Senhor está falando é sobre a avareza, né? Onde Ele instrui o crente, o cristão, a não ajuntar tesouros na terra. Mas esse ajuntar tesouros na terra não quer dizer que eu não posso ter uma poupança, que eu não posso fazer minhas aplicações, meu investimento. Não. Isso aqui que ele está dizendo é o seguinte: há pessoas que guardam o seu dinheiro de uma forma que eles só guardam, estocam e nunca usam aquele dinheiro. Nunca, ou então investem em muitas coisas e pega o dinheiro investido e investe de novo, aí você olha para a pessoa, ele está com um carro ruim, com uma casa caindo aos pedaços, ele não usufrui, ele não faz nada. Então o que o Senhor está dizendo? Para que não se ajunte tesouros na terra, porque tesouros que vão ficar aqui. O tesouro da terra, ele vai ficar aqui. Mas, se você tem essa possibilidade de ajuntar tesouros na terra, então usufrua desse tesouro, né? Usufrua, aproveite, né? Faça assim a sua viagem, compre coisas bonitas, coisas boas, aplique, invista, mas invista em você, invista na sua família, invista naquilo que realmente é necessário, entregue muitas vezes para os pobres, para aqueles que não têm possibilidade nenhuma. Faça sua obra de caridade, né? Porque para isso que serve o dinheiro. O dinheiro, ele precisa ser na nossa vida um servo. Mas aqui a pessoa que Jesus está dizendo, ele está sendo servo do dinheiro. Ele está servindo ao dinheiro e não está fazendo do dinheiro o seu servo, porque o servo, ele obedece. Então, quando você tem o dinheiro e aplica e faz, e leva, e dá, e doa, e opera com aquele dinheiro, então o dinheiro está sendo seu servo, ele está trabalhando para você. Mas ele diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Engraçado Jesus falar da traça e da ferrugem, por quê? Porque na época que foi escrito isso aqui, na época de Jesus, não tinha banco.
As pessoas guardavam o seu dinheiro, guardavam as suas economias, às vezes faziam um buraco no chão e enterravam. Às vezes guardavam no armário, né, como aquele ditado, né, guarda embaixo do colchão. Então, ele guarda no lugar onde a ferrugem vai consumir, aonde a traça vai consumir. Mas aqui ele está dizendo o quê? Para que a pessoa invista numa coisa que vai durar. E o que vai durar? Aqui ele está dizendo que é o tesouro que se guarda no céu. Então, como eu guardo um tesouro no céu? Eis a pergunta. Como eu tenho um tesouro lá no céu? É quando eu faço a obra de Deus, quando eu faço as coisas de Deus, quando eu pratico a palavra do Senhor, né? Aqui, ó. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Lá ninguém vai poder roubar. Lá você vai ter uma recompensa. Como eu falei esses dias, né? Nós citamos na escola dominical, nós citamos no culto, que lá no céu nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, né? E ali as nossas obras, elas vão ser provadas no fogo. Então a obra que é de feno, que é de palha, ela se queima. A obra que é de ouro, ela permanece. A obra que é de pedras preciosas, ela permanece. Então, o nosso tesouro no céu são as obras. Eu não faço obras para ser salvo, porque salvação eu já ganhei na cruz, quando Jesus, ele deu sua vida por nós. Então, eu não faço obras para ser salvo. Inclusive, o tribunal de Cristo não é para salvação e condenação, é apenas para as obras. A obra dos santos que serão julgadas. Então, como eu sou salvo, eu pratico boas obras. Então, fazendo e praticando boas obras, então nós vamos chegar naquele dia e nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e nossas obras vão passar pelo fogo, e ali no fogo ela vai se queimar, e o que ficar é o nosso galardão. Queimou palha e feno, acabou, não tem galardão. Mas passou pedras preciosas, ficou, então é o galardão, a recompensa que o servo do Senhor recebe, que o povo de Deus recebe. Então Jesus disse assim: olha, ajunte tesouros no céu, porque lá nada vai tirar, nada. Até o glória a Deus na igreja que você dá, o Senhor está recebendo. A Senhor, glória a Deus, Deus está recebendo. É algo que está sendo guardado para você lá no céu. Quando você faz uma boa ação, quando você fala bem de alguém, quando você faz qualquer coisa que você faça, como Jesus mesmo falou, aquele que dá um copo de água fria para um dos pequeninos na qualidade de profeta, de forma nenhuma deixará de receber o seu galardão. Então tudo que você faz para Deus, com o coração voltado para Deus, você está recebendo do Senhor um galardão, uma recompensa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós fazemos é para Deus. Aí ele continua nesse sermão aqui, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se o meu tesouro está lá nos meus investimentos, então eu toda hora estou pensando nos meus investimentos, né? Meu coração está lá, meu coração está pensando lá, naquilo lá. Mas quando o meu tesouro está no céu, então toda hora eu estou pensando lá no céu, eu estou pensando nas obras que estão lá no céu, eu estou pensando em como é o céu, eu estou pensando nas ruas de ouro, eu estou pensando no Senhor sentado no trono, então eu estou pensando no céu. Então o meu coração está no céu, louvado seja Deus. Aí no versículo 22 fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Então veja bem, nós temos uma luz nos olhos. Todos nós temos uma luz nos olhos. Quando a pessoa falece, aquela luz ela se apaga, ela vai embora. Então, todos nós temos uma candeia, e a candeia é os nossos olhos. Então, o que ele está dizendo? Se os teus olhos forem olhos bons, olhos que manifestam compaixão, olhos que manifestam caridade, olhos que manifestam amor, então todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que em você há, que são a candeia, que são os olhos, forem tenebrosos, todo o teu corpo terá trevas, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os olhos são o espelho da alma, né? Um ditado que as pessoas falam que os olhos são o espelho da alma. Se a tua alma não for boa, se nos teus pensamentos, nas tuas ações, nas tuas atitudes, você for mal, for uma pessoa má, então os teus olhos vão transmitir isso. Eles serão trevas, um olhar maligno. Às vezes você olha para as pessoas, você vê, só de olhar nos olhos da pessoa, você já sabe o que a pessoa está sentindo. Porque o olho é o espelho da alma. O que a alma está sentindo, o olhar vai transmitir, né? Então Jesus está mandando aqui, olha, que os teus olhos sejam bons, né? Que os teus olhos tenham luz, para que você possa transmitir para as pessoas aquilo que é bom. Aí continuando, fala assim, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então veja isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Você precisa servir a um Senhor só. Qual o Senhor que você escolheu servir? Porque veja bem, quando se fala de serviço, servir a alguém, não é assim, hoje eu vou, amanhã não. Hoje eu vou fazer, amanhã não quero mais. Quando você fala de servir a alguém, é uma decisão que você toma. Não, olha, está chovendo, está fazendo sol, eu vou fazer o que o meu Senhor manda. Eu vou servir ao meu Senhor. Então, esse negócio assim de, estou indo, mas estou mais ou menos. Estou indo mais ou menos. Isso não agrada a Senhor nenhum, né? Porque quando você tem, vamos supor, você vê aí os servos, né? Nunca faz o que o Senhor manda. O que o Senhor vai fazer com aquele servo? Vai chamar servo inútil. Não quero saber mais de você. Sai daqui, né? Então Jesus está dizendo o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele ama um e odeia o outro, né? Ninguém pode, no caso ele está dizendo sobre as riquezas, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mas quando fala aqui Mamon, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do sistema do mundo, né? Ninguém pode servir a Deus e ao mundo, ao sistema que gera o mundo, que rege o mundo, não gera, rege. O sistema que rege o mundo. Eu não posso servir ao Senhor e agradar ao mundo. O que a Bíblia me ensina? Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque ou você serve ao Senhor, ou você serve ao Mamon. Ou você é de Deus, ou você não é. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que dentro de nós tem que ter uma decisão. Temos que decidir. Ou sim ou não. Ou faço ou não faço. Ou eu vou até o fim, ou eu nem vou. Né? Para que nós sejamos o quê? Decididos. Porque Jesus disse lá em Apocalipse que ele abomina o quê? O morno.
Se for quente, amém. Se for frio, amém. Mas se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não se agrada, Deus não quer. O que Deus quer? Deus quer é o sim ou não. Mas seja sim ou não, é o que o Senhor quer. Continuando aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, muitos hoje falam sobre o pensamento acelerado, né? A pessoa vive pensando no futuro, o que vai ser amanhã, como vai ser amanhã, amanhã. E a pessoa acaba não vivendo hoje, né? Não vivemos o hoje. E o hoje precisa ser vivido, né? O dia de hoje. Hoje nós temos que nos alegrar. Hoje nós temos que buscar o Senhor. Hoje nós precisamos de Deus. É hoje. Amanhã, o dia de amanhã, cuidará de si mesmo. Então Deus está falando que para de ficar preocupado. Ai, irmão, o que vai ser? Como vai ser? Não. O que Deus ensina? O que Jesus fala? Que nós temos que apresentar para Deus todas as nossas necessidades em oração. Você apresenta na oração. Fala, Senhor, eu preciso disso, daquilo, daquilo. Porém, Deus, Ele já sabe o que você precisa. Mas Ele quer te ouvir pedindo. Deus quer te ouvir pedindo. Deus quer que você o clame, que você busque dele, que você esteja. Por que Deus quer isso? Porque é o prazer do nosso Deus é que nós estejamos na sua presença. Deus nos quer perto dele. Deus quer se revelar para o homem. Deus quer falar conosco. Deus quer intimidade conosco. Então, quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, quando nós buscamos a Ele, como aqui no versículo 13 diz, em primeiro lugar, quando nós buscamos, você nem precisa pedir nada, é só você buscar, é só você clamar, porque a Bíblia nos ensina que Deus é poderoso para nos dar muito além daquilo que nós pedimos ou desejamos. Por que isso acontece? E por que isso não acontece na minha vida? Talvez porque não estamos enquadrados nessa palavra. Não estamos buscando ao Senhor em primeiro lugar. O que eu faço quando eu acordo de manhã? Eu agradeço a Deus pelo dia? Eu me lembro do Senhor quando eu acordo de manhã? Ou será que eu já viro para o lado, pego meu celular e já vou vendo as coisas do dia a dia? Enfim, né? Mas se eu começar a buscar o Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e clamar a Ele, e louvá-lo, e me alegrar nele, e querer,
desejar ouvir a sua voz, ler a sua palavra. Então eu vou perceber que essas coisas que eu preciso, o Senhor vai me acrescentando. Quantas pessoas já falaram, olha, eu nem esperava, mas o Senhor me abençoou. Por quê? Porque está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não adianta ficar arrancando meus cabelos e preocupado com a minha. Não adianta ficar querendo entender e saber o que está acontecendo, como está acontecendo, por que isso Deus, por que o sofrimento, por que a doença, por que a enfermidade, por que estou sem dinheiro, por que estou passando por isso, por quê? Não tem que saber, tem só que entender que você precisa, que nós precisamos nos enquadrar nessa palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Ele quiser curar a enfermidade, Ele vai curar. Mas se Ele quiser que você passe por ela e vença ela, você vai vencer. Então a vida do cristão, ela precisa ser toda entregue nas mãos de Deus. Toda entregue para Deus. Não acontece nada se não for agradável a Deus. Se Deus não está permitindo, há uma permissão de Deus. Meu Deus, mas por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso nos sobreveio? Porque precisamos buscar ao Senhor. É interessante que o novo convertido, aquele que aceita Jesus e está no primeiro amor, está alegre com Jesus. Ele passa por tanta luta que as pessoas olham e falam assim, ai meu Deus, agora vai desviar. E quando chega, ele está alegre, está feliz. E está contando, olha, o inimigo se levantou. Ele está alegre porque o inimigo se levantou. Ai, o inimigo se levantou. Agora eu vou glorificar meu Deus. E vai ser bênção. Então, é esse espírito que nós precisamos. É esse espírito. Os discípulos, eles foram pregar lá na praça. E o pessoal lá do templo pegou aqueles discípulos, levou lá para o calabouço, açoitou os discípulos, bateu neles, ameaçou, olha, para de pregar nesse nome, vou deixar vocês embora, mas para de pregar nesse nome, se vocês continuarem pregando esse nome, vocês vão morrer, nós vamos matar vocês. E quando eles saíram de lá, com as costas todas machucadas, porque haviam apanhado, haviam sido açoitados, eles saíram de lá se achando dignos por terem sofrido pelo amor de Cristo. Estavam felizes. Estamos felizes. Por que estão felizes? Porque fomos dignos de receber açoites pelo amor de Jesus. Então, é isso que precisamos. Receber açoites? Não. Mas nos alegrarmos na presença do Senhor. Trazer para nosso coração a alegria, nos achar dignos de sofrer pelo amor de Cristo. Hoje em dia ninguém mais quer fazer isso. Hoje em dia, se Jesus permitir uma luta, pronto, a pessoa não vai mais na igreja. Jesus permitir uma tribulação, pronto, a pessoa não quer mais saber de Deus. Ah, Deus é culpado. Que Deus é culpado? Eu estava falando aqui esses dias que o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Mas o problema é que as pessoas não querem. Eles querem o quê? Querem que Jesus resolva tudo. Quer ter uma vida de paz, de amor, de alegria, sem ele ter que orar, sem ele ter que buscar Deus. Só ele vivendo em festa, em tantas outras coisas, né? Só na alegria, só na abundância. Não, porque agora eu tenho Jesus, tem que ter tudo em abundância. Então a pessoa não quer mais pagar preço, não quer mais passar por tribulação para chegar mais perto de Deus. Então essas pessoas está difícil chegar perto do Senhor. Essas igrejas que não pregam a palavra como ela é, cheio. Só prega bênção. É bênção, bênção. Deus esse ano vai me abençoar, Deus esse ano vai fazer isso, Deus esse ano vai fazer aquilo.
É bênção, é bênção, é bênção, é vitória, é bênção, é vitória, é bênção, é vitória. Essas igrejas estão cheias. Por quê? Deus não abençoa? Sim, Deus abençoa. Mas o que Deus mais quer somos nós. Deus nos quer para Ele. Deus nos quer na presença dEle. Deus tem prazer em nós. Deus nos quer na companhia dEle. Amém? Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.